Vamos falar sobre o sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção, ele foi criado na década de 60 com o intuito de evitar os desperdícios. Um dos princípios foi evitar desperdícios de estoque, desperdícios de materiais, justamente do modelo Ford. Esse símbolo, bem conhecido, que é o símbolo da Toyota, é um símbolo que é sinônimo de inteligência, é um sinônimo de qualidade e é um sinônimo de gestão. Esse daqui é um dos criadores da Toyota, Yoshihiro Toyota, criador do sistema Toyota de produção, no qual esse sistema, as metodologias, as ferramentas de gestão foi passado para diversos segmentos, que saiu até mesmo da indústria e foi para outras modalidades de empresas. O Toyota foi personagem-chave no desenvolvimento, no que se converteu no imediato do método de fabricação da empresa. O método consiste em produzir veículos com baixo desperdício e melhorando continuamente a qualidade. Ficou conhecido como Sistema Toyota de Produção. Ele é engenheiro mecânico, ele foi também relacionado, premiado na área de administração e ele é reconhecido pela gestão da qualidade da produção. Temos essa empresa, Toyota. O símbolo dela, a simbologia, vai falar alguns critérios, sendo essas fases do sistema Toyota de produção. Conceitos voltados ao Kaizen, que é conceitos voltados a melhorias contínuas, quando falamos em Kaizen. Falamos também na racionalização do trabalho. O trabalho ele passou a ter um quadro mais técnico. Antigamente o grupo Ford ele tinha profissionais que era dividido em setores e só trabalhavam com aquele determinado serviço. O grupo Ford ele teve essa falha, no qual o Toyota viu uma oportunidade, sendo que a oportunidade foi ter uma mão de obra mais qualificada que entendia o processo construtivo da elaboração de um veículo, sendo que os profissionais eram mais técnicos quando conseguiu fazer carros com a qualidade mais elevada. Outro modelo é o sistema Kanban. Se você observar aqui no ponto 3, sistema de reabastecimento de suprimentos, de compras. Esse sistema Kanban são etiquetas que nós iremos ver no tópico da nossa aula, uma aula exclusiva somente sobre o Kanban, porque o Kanban ele é muito utilizado para o controle de estoque. Vamos também falar sobre planejamento e controle da produção, PCP. No planejamento e controle da produção, vamos ter algumas ferramentas, que essas ferramentas é o Kanban, sendo que o Kanban é uma ferramenta utilizada para o modelo Toyota de produção. Temos também a extensão de métodos do Kanban aos fornecedores. E o que são fornecedores? Fornecedores são aquelas empresas que vão fornecer algum serviço, algum material ao sistema Toyota de produção ou a qualquer outra empresa. Então esse é o elo do sistema Toyota de produção, uma produção enxuta, just time, produção certa. O sistema Toyota de produção, ele idealizava estoque mínimos, que é conhecido também como estoque zero, estoque mínimo, somente aquilo que é produzido na indústria, eu vou ter ali os materiais, os suprimentos, porque dinheiro estocado, materiais estocados é a mesma coisa que tiver dinheiro em estoque. O dinheiro está parado, o dinheiro não está em movimento. Então, para evitar esse desperdício de dinheiro parado em estoque, foi inventado a produção enxuta. Just in time é uma filosofia ou um conjunto de técnicas. É um método onde você vai controlar o seu estoque. O seu estoque vai evitar o máximo de desperdício, tentar deixar o mínimo de estoque nas empresas, nas indústrias, conhecido também como produção enxuta. Essa produção enxuta é a partir da demanda do mercado, ou seja, só é vendido um carro, só é produzido um carro se for vendido, se tiver uma demanda, se tiver uma procura do cliente. Algumas empresas, algumas indústrias, elas também trabalham com just in time, produção no tempo certo.
Por exemplo, existem algumas construtoras que trabalham com produção enxuta. Só constrói se houver venda. Se já tiver vendido os apartamentos na planta, antes mesmo de ser construído. Essa filosofia de construção enxuta, just in time, ela evita aqueles estoques de seguranças. Estoque de segurança que o Fordismo empregou nas suas indústrias. E esse estoque de segurança, quando veio a crise, acabou que o dinheiro ficou parado. E o dinheiro ficou parado em forma de estoque. E depende da inflação, depende de fatores econômicos, aquele dinheiro parado pode gerar prejuízos para empresas. E pensando nisso, o grupo Toyota de produção, ele viu essa fraqueza do Ford, observando essa fraqueza do Ford, eles criaram Just in Time, essa produção no tempo certo, que também é conhecido como produção enxuta. O sistema Toyota ele utiliza o Kanban, que o Kanban são cartões coloridos em alguns setores, também são cartazes, aonde você fica tendo o controle da produção, o controle do estoque através do Kanban. Iremos aprender sobre o Kanban de uma maneira prática e simples. Lembrando que as ferramentas estudadas no nosso curso será abordado de uma maneira prática e simples, na qual é utilizado no mercado de trabalho nas indústrias. O Kanban ele é utilizado nas indústrias, 5S, o 5W2H, enfim, as ferramentas de gestão da qualidade. Também iremos aprender o planejamento e controle da produção. Observe, essa aqui é a certificação ISO 9001. A certificação ISO 9001, ela mostra que a empresa tem uma gestão da qualidade. Para ter uma gestão da qualidade, tem que ter alguns critérios. E entre esses critérios, tem que praticar ferramentas da qualidade. Entre essas ferramentas será abordado aqui no nosso curso. Qual o objetivo da ISO 9001? A ISO 9001 é uma empresa internacional onde vai prestar auditorias. Isso quer dizer que empresas de todas as partes do mundo convidam, chamam a ISO 9001, paga para a ISO 9001 fazer auditoria. Auditoria, eles vão verificar processos de produção, processos administrativos, isso envolvido a todos os setores, seja o setor de recursos humanos, seja o setor da produção, o setor da engenharia, o setor de finanças, enfim. A ISO 9001 vai verificar a gestão da empresa por completo e entre essa gestão da empresa vai estar o controle da produção. Entre essa gestão, eles vão analisar se é praticado com eficiência ferramentas da qualidade, como Kanban, 5S, 5W2H, assunto ministrado no nosso curso. A ISO 9001 gera credibilidade. Gerando credibilidade, aumenta as exportações ou importações das empresas. A ISO 9001 gera credibilidade tanto no mercado regional como também no mercado externo. A ISO 9001 ele tem esse benefício de gerar credibilidade. Uma empresa que trabalha com ISO 9001, uma indústria que trabalha com ISO 9001 é uma indústria que tem sinônimo de qualidade. Também existem algumas premiações. A ISO 9001 é uma certificação na qual você tem uma auditoria e aquela empresa trabalha com qualidade, mas também temos outras premiações de gestão. O planejamento do processo de produção é sinônimo de PCP, planejar, controlar a produção. O planejamento é quando você tem uma meta, você estabelece uma meta e você busca caminhos para encontrar essa meta, para atingir essa meta. Então, esse pensamento de caminho você está planejando. Quando você planeja, você vai executar. Ao executar a sua ferramenta, você vai ter que dar outro passo, que é o controle. E esse controle é verificar. Observe, aqui é o processo de produção, onde temos a capacidade de produção, quantos materiais em estoque você tem e será necessário para produzir ou atender a demanda, o pedido de um determinado cliente. Você pode controlar isso pelo Kanban. Você também tem o plano de produção, é o planejamento, ações, ferramentas para a produção.
o nível de estoque, que também podemos ser associado ao Kanban. Temos também a previsão de vendas. Essa previsão vai colaborar para o planejamento e controle da produção. Uma estimativa de quantos produtos é necessário produzir para atender uma determinada demanda, determinados pedidos. Observe que existem algumas definições nas administrações e entre essas definições temos o planejamento, a organização, a direção e o controle. Lembrando que o planejamento vai ser envolvido a meta, você vai traçar um planejamento, ideais, e para traçar esses ideais, você vai chegar a uma determinada meta. Organização, você vai ser capaz de organizar o seu estoque através de ferramentas da qualidade como 5S, como Kanban, entre outras. Você vai direcionar a sua equipe, instruir a sua equipe com essas ferramentas de gestão. Essas ferramentas de gestão que serão capazes de instruir a equipe para os processos administrativos, e você vai controlar. O que é controlar? O controlar é depois que você direcionou o serviço, você vai verificar se está de acordo com a norma da empresa, com o padrão de qualidade daquele determinado serviço. Por exemplo, a indústria da construção civil é direcionado que profissionais pintem um determinado ambiente. Aquela atitude de direcionar, vai vir um profissional onde vai ter um controle, ver se realmente foi atendido aos padrões de qualidade aquela pintura. Na indústria, aquela máquina, aquele determinado produto também há controle. E esse controle é conhecido como PCP, que nós planejamos e há um controle da produção. E esse controle da produção é através de ferramentas. Lembrando que o Kanban, o Kanban sinaliza placas, etiquetas com direcionamento e o controle de estoque. Ele vai envolver essas duas diretrizes. O sistema ocidental e o sistema oriental. Observe que o sistema ocidental é o sistema americano, just in time. Um sistema que era ao contrário da produção enxuta. Então, o sistema americano, ele estocava as ideias ocidentais. Tinha estoque, tinha a linha de montagem relacionada ao grupo Ford, tinha também estruturas organizacionais, divisões, setores. Frederick Taylor, ele dividia em setores e hierarquia as indústrias, controle de qualidade, administração de estoque. Lembrando que o estoque americano sempre era o estoque em massas. Infelizmente veio uma grande crise econômica em 1929 e essa crise proporcionou que aquele estocar em grandes volumes não era essencial, era dinheiro parado. E os ideais orientais observou que aquele estoque parado do grupo Ford poderia gerar ferramentas, e essas ferramentas é o just in time, produção no tempo certo, a produção enxuta, com estoque mínimo. Eu só vou ter o estoque da minha demanda, daquilo que for necessário, naquilo que está vendo os pedidos dos meus clientes. Vou evitar essa guerra do desperdício de deixar material estocado ou de reutilizar materiais. Círculos da qualidade, ferramentas de gestão, como o Kanban 5S foi gerado no sistema Toyota de produção. Aprimoramento contínuo, que vai ter melhorias contínuas. E essas melhorias contínuas é o Kaizen, que é essa filosofia de gestão. Lembrando que vai ter uma alta qualidade e um baixo preço. Essa alta qualidade é devido ao treinamento e à capacidade do sistema Toyota de produção buscar profissionais mais qualificados. Lembrando que o sistema Ford, cada profissional ficava separado e ficava fazendo somente uma atividade. Já no sistema Toyota de produção, os profissionais eram especialistas em um determinado assunto, mas tinham conhecimento básico, conhecimento prévio de todo o processo da fabricação de um determinado produto.
Observamos também que essas estratégias administrativas da produção, elas foram englobadas nas indústrias atualmente. O sistema Ford, juntamente com o sistema Toyota de produção, com as filosofias de Taylor, foram gerando o que é hoje o nosso sistema de produção, o nosso planejamento e controle da produção. Hoje as nossas indústrias têm esteiras, graças a Henry Ford, que foi o criador desse sistema de produção, aonde aumentou a produtividade de um determinado material, de uma determinada produção. O sistema Toyota evitou o desperdício que estava no grupo Ford, através da produção enxuta, do just in time, de ter um material estocado somente se necessário, de acordo com os pedidos e de acordo com uma demanda, com mais segurança. Então, as nossas indústrias hoje, elas têm um pouco da filosofia de Ford, de produtividade. Tendo uma maior produtividade, consegue reduzir os custos de determinados materiais e tem as filosofias relacionadas ao desperdício de material e à grande quantidade de estoque, que é do sistema Toyota de produção. As nossas indústrias, e não fica somente parado nas nossas indústrias, mas diversos segmentos de empresas, não sendo somente industriais, elas praticam o sistema Toyota de produção através de Kanban, de 5S, de ferramentas da gestão. E o intuito de aprender o sistema Toyota de produção, o sistema voltado ao Fordismo, o sistema voltado a Taylor, é que nos dias atuais as nossas produções ela é baseada nesse contexto histórico, nessas ferramentas da qualidade. Até hoje se contrata auxiliar de produção de linha de montagem e essa linha de montagem surgiu graças a Ford. Até hoje, quando você é contratado como auxiliar de produção, pratica-se os 5S e você vai conhecer os 5S no curso e quando você estiver no mercado de trabalho, você vai conhecer os 5S na prática, que são os 5 sensos. E esse é o nosso objetivo. Vamos apresentar agora uma ilustração do IF de São Paulo relacionado ao sistema Toyota de produção produzido por Ana Júlia. Toyotismo. O que é toyotismo? Toyotismo é um modelo de produção industrial que visa o princípio da acumulação flexível, evitando principalmente os desperdícios ao longo do processo. Surgiu no Japão em virtude das condições geográficas do país e das transformações históricas relacionadas ao término da Segunda Guerra Mundial, e foi difundido pelo mundo a partir da década de 1970, após a aplicação pela fábrica da Toyota. O sistema criado por Eiji Toyoda e Taishi Ono foi baseado no trabalho de grandes especialistas da qualidade na cultura japonesa e nas técnicas de Henry Ford e Frederick Taylor. Foi concebido na década de 1950, quando Toyoda e Ono, visitando os Estados Unidos, concluíram que o principal problema do modelo de Ford era o desperdício dos recursos. Dessa observação, nasceram os elementos básicos do sistema Toyota de produção, sendo também seus dois principais mais importantes a eliminação de desperdícios e a fabricação com qualidade. A eliminação de desperdícios tinha como alvo a fábrica e tinha por objetivo reduzir ao mínimo as atividades que não agregavam valor ao produto. Já o princípio da fabricação com a qualidade visava uma produção com zero defeitos. Além dos dois princípios acima, o sistema Toyota de produção ainda possui um terceiro, que é essencial para o bom funcionamento dos dois primeiros, que é o envolvimento dos colaboradores. É importante ressaltar também que o toyotismo possui dois pilares fundamentais, sendo sustentado pelos conceitos do just-in-time e da automação do processo industrial, JIDOCA. Just-in-time é um processo de fluxo contínuo, onde as partes necessárias à montagem alcançam a linha de produção no momento exato em que são requisitados,
e somente na quantidade necessária. Processo industrial JIDOCA. Consiste em facultar ao operador ou à máquina a autonomia de parar a produção sempre que fosse detectada uma anormalidade. O objetivo principal era aumentar a eficiência da produção, reduzindo os defeitos e fazendo com que cada trabalhador operasse cada vez mais máquinas. Com a finalidade de combater os desperdícios de maneira contínua e de reduzir os níveis de estoque, o sistema adotava a filosofia Kaizen e o Kanban. O Kanban é um sistema de puxar acionado pela demanda, sendo representado por um cartão que dá sinal de que um ponto de fornecimento estaria apto a liberar certa quantidade de material. Suas duas principais finalidades são eliminar os desperdícios e reduzir os custos com o estoque. Ou seja, se trata de um sistema de produção que controla a quantidade, indicando o que produzir, quando e quanto produzir. O sistema Toyota de produção aplica 3 ideias principais para eliminar desperdícios. A racionalização da força de trabalho tinha por intuito agrupar os operários em equipes e, ao invés de um supervisor, utilizar um líder para coordená-las. As equipes recebiam um conjunto de tarefas de montagem e a missão era trabalhar coletivamente, executando-as da melhor maneira possível. O método just-in-time, que quer dizer na hora certa ou momento certo. Sua principal finalidade era produzir apenas o necessário no momento certo, seguindo a concepção de combater os desperdícios de forma contínua, filosofia Kaizen. A produção flexível. Esse modelo de produção consiste na fabricação de pequenos lotes, que eram produzidos de acordo com as encomendas feitas pelos clientes. No sistema Toyota de produção, também possui 3 elementos estruturais. O primeiro deles é fazer certo da primeira vez. Tal filosofia torna o trabalhador responsável pela qualidade do seu trabalho. O segundo é o sistema de correção de erros. O grande colaborador para a correção dos erros no sistema Toyota foi o dispositivo Poka-Yoke, que funciona como um mecanismo de detecção de anormalidades, impedindo também a execução irregular de uma atividade. O Círculo da Qualidade consiste em um grupo de voluntários de um mesmo setor, que estudam e propõem soluções para os problemas encontrados durante o processo produtivo. Resumindo, o sistema Toyota de produção consiste em sistema flexível de mecanização, ou seja, não há desperdícios ou muitos produtos armazenados em estoques. Funcionários qualificados e multifuncionais, treinados para atuar em várias etapas diferentes do processo de produção. Utilização do controle visual para acompanhar e controlar todas as etapas de produção, método Kanban. Qualidade total. Todas as etapas do processo de produção deviam passar por um rigoroso sistema de controle de qualidade. No ano de 2007, a Toyota se tornou a maior empresa automobilística do mundo, demonstrando que o toyotismo se trata de uma metodologia de sucesso comprovado.